medicação. Vale a pena, né? Muito bom com a situação. Olá, tudo bem? No programa Em Discussão de hoje, vamos falar sobre melasma. Quem tem essas manchas escuras sabe o incômodo que elas causam. Embora existam muitas dúvidas sobre o problema, há cuidados importantes para evitar ou melhorar as manchas. E para falar mais sobre o assunto, eu recebo no estúdio da Rede Alesp a dermatologista Flávia Rodrigues Dias. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Roberta. Bom, para a gente começar, a gente sabe que muitas pessoas têm manchinhas na pele, enfim. Eu queria que a senhora explicasse para a gente se essas manchinhas que aparecem no nosso rosto são apenas os melasmas, são só os melasmas e o que é o melasma? Claro. Então, em relação ao melasma, a gente tem vários tipos de manchinhas e o melasma pode ser uma dessas manchas. Não necessariamente qualquer mancha que apareça no rosto vai ser, inclusive em outras partes do corpo. O melasma ele é classificado como facial, então geralmente acomete região da testa, bochecha, nariz e essa região do buço. E tem também extrafacial, que é mais raro, seria a região dos braços, colo, pescoço. Isso é um tipo de mancha muito comum e acomete até 15% da população feminina na estatística brasileira. Então, assim, acomete e gera grande incômodo. Entre outras manchas que fazem diagnóstico diferencial, a gente tem várias manchinhas. Então, é muito importante passar com o dermatologista. Entre elas, manchas leves, como se fosse as sardinhas, que são as manchinhas, as eférides, as sardinhas. Tem manchas mais graves que são desencadeadas por outros problemas de saúde que devem ser investigados e tratados, inclusive doenças autoimunes como o lúpus, tem doenças metabólicas, doenças causadas por acúmulo de pigmento por medicamentos como a amiodarona, que pode gerar manchinha também e pode camuflar, fica parecendo um melasma e tem que ser tratado de uma forma completamente diferente. Então, não é toda manchinha que é melasma. Por isso que sempre que tiver uma mancha, tem que passar no dermatologista. E você falou que ela aparece muito mais em mulheres, né? Isso. Mas homens também podem ter. Sim, o melasma ele é mais frequente em mulheres porque ele tem um fundo hormonal importante, mas homens também têm. Não se sabe muito bem completamente qual que é o mecanismo da doença. Por isso que a questão do homem ter leva a essa dúvida, se seria o fator hormonal tão importante. Mas no homem acontece também com mais frequência quando faz terapias para aumentar o nível de testosterona. Então, estimuladores orais que aumentam a testosterona, esses homens é mais incidente o índice de melasma. E nas mulheres grávidas também acontece com mais frequência pela exposição hormonal. Perfeito. E como que a gente consegue identificar que aquela manchinha é um melasma? Então, tem alguns fatores, principalmente na consulta dermatológica, que vão ser avaliados, como a característica da cor da mancha, se ela é bem definida, se ela é simétrica, igual nos dois lados. Tem alguns exames específicos que a gente pode ajudar para facilitar o exame, que chama luz de Wood, que é uma luz com baixa radiação ultravioleta que quando incide sobre a manchinha do melasma, ela causa uma fluorescência. Então isso também ajuda. Antes tinha uma classificação de melasma dérmico, que seria mais profundo, ou epidérmico mais superficial, mas isso está caindo. Mas esse exame também ajudaria em classificar. Isso, há um tempo atrás, facilitaria o tratamento. Epidérmico mais fácil, dérmico um pouquinho mais profundo, mais difícil. Mas isso está caindo em desuso. Hoje em dia, a gente tem outros fatores relacionados. E como que chama esse exame mesmo, doutora? Chama exame da lâmpada de luz de Wood. Olha, já faz tempo que a gente tem esse Sim, é rotineiro na clínica dermatológica. Então, é um exame que é usado para exames de vitiligo, outros tipos de fungo também. A gente usa esse exame para ajudar no diagnóstico, inclusive no melasma. Então, é um exame corriqueiro para um dermatologista. Inclusive, eu vou pedir para o nosso diretor colocar aqui para a gente umas imagens que a gente separou para a doutora explicar. Essa, por exemplo, doutora, é um melasma? Sim, a gente poderia pensar que seria um melasma extrafacial, mas não é. Essa característica mais separadinha, tem uns pigmentos mais intensos. Isso fala a favor de lentigos solares, que a exposição crônica ao sol desencadeia esse tipo de problema. Isso não é uma coisa tão simples, tem que ser avaliada anualmente com o dermatologista para diferenciar se alguma dessas lesões não está evoluindo para o câncer de pele. Perfeito. Então, assim, mesmo que a gente fique ali exposto ao sol, né, com protetor solar,
por muito tempo, isso pode acabar acontecendo. Pode, porque o protetor, ele tem que ser reaplicado a cada 2 horas e muitas pessoas não têm esse hábito. E o protetor, ele não é para você ficar, te deixa livre para ficar exposto ali diretamente. É uma proteção para pouco tempo e para você ficar também coberto com outros fatores de proteção. O protetor solar por si só, o que a gente passa em creme, não é suficiente. A gente tem vários tipos de raios solares e cada tipo de proteção influencia em um desses tipos de raio. Por exemplo, o creme, ele não protege contra a luz visível. Então, a gente tem que usar proteções físicas, boné. A luz visível é as luzes que a gente consegue, né? Isso. É a luz do celular, enfim. Luz do celular, as luzes que a gente tem aqui no ambiente. Uhum. Tudo isso é luz visível. E também vamos ver essa próxima imagem aí, doutora. Esse também se classificaria nas melanoses solares, pela exposição crônica. E aqui a gente já tem até um aumento dos vasinhos, que é muito comum na exposição solar crônica. Vai acontecendo um dano da pele, o colágeno, tudo isso tem um remodelamento e causa essas alterações. Fica uma pele mais fina. E o principal fator que influencia isso é o sol. O melasma é um distúrbio que tem que estar o sol associado. Perfeito. Tem mais foto? Vamos lá, vamos para a próxima. E acho que tem essa, doutora. Também, esse é o melasma mais típico, que dá nessa região da bochecha, a gente pode ter aqui no nariz e no buço. Esse o melasma facial é o mais clássico. Perfeito. No colo também, pode também aparecer, né, doutora? Sim. Você falou. Geralmente o melasma ele é mais confluente do que aquelas manchinhas que a gente viu na outra foto. Esse aqui é um caso típico de melasma e ela já tinha as efélides, que é essas manchinhas mais pigmentadas, pontuadas, e o melasma unindo isso aí. Perfeito. Tem aqui na região do buço bem forte também. Existem peles que são mais propensas Sim. a ter? A pele mais propensa é uma pele que já tem uma tendência natural a pigmentar. Então, qual que seria? A gente classifica isso em fototipos. Fototipo é a capacidade que a pessoa tem da pele de pigmentar, de bronzeamento. Então, um fototipo mais alto, o negro, por exemplo, ele tem pigmentação total. E o branquinho que fica muito vermelho, ele não tem a capacidade de bronzeamento. Quem que entra aí no melasma? Fototipos no meio. Então, é uma pessoa que pigmenta, mas não tem a proteção do pigmento mais alto, do fototipo mais alto. É a tal da melanina, doutora? Isso. A pessoa morena tem mais propensão a ter o melasma. As pessoas morenas, porque ela já consegue produzir a melanina com mais facilidade. Ah, perfeito. Então também tem essa relação também, né? Tem essa relação. E como que a gente pode evitar o aparecimento dessas manchas? O melasma, o principal fator para evitar é a proteção solar. Quando a gente fala em tratamento de melasma, o primeiro pilar é o protetor solar. A partir disso, a gente consegue introduzir outros tratamentos, que seriam cremes clareadores, são importantes. A gente usa os cremes clareadores independente de inverno, verão, cada fase, cada clima, a gente tem um tratamento específico. Peelings superficiais, no melasma a gente sempre fala que menos é mais. A gente não vai fazer um peeling muito profundo, que gere muito vermelhidão na pele, porque isso depois pode pigmentar. A gente tem um microagulhamento, que é um tratamento que está super em alta na televisão. Sim, é muito falado, né? Que é um tratamento seguro que a gente faz para o melasma e tem tido ótimos resultados. E tem também os lasers. Isso gera muita dúvida. O laser vai melhorar ou piorar o melasma? Mas a gente tem uns tipos específicos que é para o tratamento de melasma. Então, a importância de sempre estar bem acompanhado por um dermatologista. E agora uma pergunta, doutora. O melasma, ele tem cura? Ele pode voltar? Explica pra gente. O melasma, ele é classificado numa doença crônica. Então, a gente não fala em cura de melasma, mas a gente estabiliza, clareia e mantém isso com a maior parte do tempo possível que a gente conseguir. Mas sim, devido à exposição ao sol, uma ida à praia, ele pode piorar. Sempre, a gente nunca restringe o paciente de ter lazer, mas à medida que isso for acontecendo, for se expondo e tiver o escurecimento das lesões, voltar para um tratamento mais intensivo. Então, a gente sabe que o melasma também, ele gera muito incômodo e acho que principalmente a parte psicológica da pessoa, porque às vezes a pessoa fica até com receio de sair, de trabalhar por conta dessas manchas que ficam aparentes. Sim, os pacientes ficam desestimulados, perdem vaidade, baixa autoestima, piora rendimento no trabalho. Isso é importante e gera muito desconforto, então tem que ser tratado. O melasma é uma doença para ser tratada.
E por mais que a gente tenha até protetores solares com cor hoje, mas eu acho que para o homem também, por mais que seja uma porcentagem menor de ter essa doença crônica, como que fica a situação dos homens? Para os homens, a gente tem o protetor físico, que ele é um pouquinho mais esbranquiçado, que ele consegue proteger contra os raios ultravioleta UVA, UVB e a luz visível, que são os principais influenciadores em relação ao melasma. Então, o homem também tem o seu tratamento, ele não vai ficar sem o tratamento. E tem as proteções adicionais, o homem consegue usar o boné com mais facilidade, óculos, tudo isso vai protegendo. É importante falar que o melasma ele tem que ser tratado também em casa, o uso do protetor solar, dias nublados, porque a luz incide tanto pela janela e também a luz visível que está dentro de casa, luz de celular. Então, protetor solar para o melasma é dentro de casa também. Ou seja, 24 horas com protetor solar. Quase isso. Vai lavar o rosto à noite e depois protetor o dia inteiro. E existe uma idade que seja mais propensa a apresentar o melasma? Sim, a idade mais propensa está relacionada à exposição hormonal, que seria ali entre 20 e 35 anos. Tanto que mulheres pós-menopausa diminuem a incidência e tem um clareamento do melasma. Inclusive, eu até ia perguntar isso, porque era até uma curiosidade. O melasma ele pode sumir, desaparecer na menopausa? Pode ficar muito claro, às vezes até imperceptível depois da menopausa, sim. Entendi. E é genético o melasma? Ele tem um fundo genético, tanto que 40% das famílias com melasma pode ter algum outro familiar. Então, se você tem melasma, quando a gente vai investigar a família, 40% dos familiares têm algum grau de melasma. A gente fala muito da alimentação saudável também, né? Você acha que a alimentação ela pode ajudar no tratamento do melasma ou não tem nada a ver? Tem a ver, porque alimentos que têm ação antioxidante influenciam. A luz ultravioleta, quando incide na pele, metade do dano que ela causa é por formar radicais livres. Então, a gente ingerir tanto alimentação ou medicamentos via oral que têm ação antioxidante, ele faz esse efeito. Tanto que as pessoas falam muito em fotoprotetor oral, que entraria nisso aí, na prevenção da formação dos radicais livres. Então, hoje em dia, se o paciente vem em consulta, o que a gente preconiza faz um plano de tratamento, que seria, primeiro, protetor solar, clareadores tópicos, tratamentos mais intensivos em consultório, que entraria peelings, microagulhamento, laser e o fotoprotetor oral que ele vai tomar em casa. Então, isso tá... Eu queria até que você explicasse um pouquinho sobre esse protetor oral, porque eu tenho também ouvido falar bastante sobre ele. Eu queria que a senhora explicasse para a gente se só com ele resolve o problema do protetor solar. Não resolve. O protetor oral, ele seria isso. Na verdade, ele ajuda, auxilia na prevenção dos radicais livres, que seria ali 50% do dano solar que o raio ultravioleta causa. Então, a gente está desprotegido ainda 50%. E quando se fala em melasma, a gente quer proteção ao máximo possível. Então, é importante. E outra dúvida, doutora, existem tipos de melasma? A gente tem o melasma facial e extrafacial, isso já enquadraria em duas categorias. E essa questão que eu falei mais inicialmente, que seria melasma dérmico, epidérmico, que o melasma epidérmico é mais superficial e teoricamente seria mais fácil de tratar, e o melasma dérmico um pouquinho mais profundo, geralmente mais resistente ao tratamento. E o melasma ele coça? O melasma não coça, não dói, então ele é muito mais visível do que sensível. Ele é mais visível mesmo, é aquele incômodo mesmo, né? É o incômodo, né? E não é por isso que não deixa de ser um problema para a pessoa que tem. E agora vamos falar um pouco das gestantes, porque eu acho que o que mais aparece é nas gestantes o melasma, Sim, né? 40% das pessoas que desenvolvem o melasma começam na gestação ou com o uso do anticoncepcional oral. Então, são os principais desencadeantes que a gente tem. E, geralmente, o melasma da gestante, ele tende a ser um melasma que regride mais facilmente depois da gestação, em até um ano. Se a gente trata, geralmente tem uma regressão quase que completa. Se não trata, 6% dos pacientes têm uma regressão espontânea. Então, podemos dizer que é um melasma mais benigno. As grávidas, então, são mais propensas a ter o melasma, né? Mas durante a gravidez, a gente sabe que medicamentos para as grávidas às vezes requerem um pouco de cuidado, né? Por conta do componente, enfim. Como é que fica durante a gestação tratar o melasma?
Então, a gente tem alguns tratamentos, inclusive questão de protetor solar, é ideal que se use o protetor físico durante a gestação. A gente tem duas variedades de protetor, que é o protetor químico, que o que seria isso? É um protetor que funciona como uma esponja, ele absorve a luz solar e reflete em forma de calor. E o protetor físico, ele absorve a luz solar e faz uma reflexão da luz, como se fosse um espelho. E o protetor químico, então, seria o contrário, ele absorve e elimina na forma de calor. Então, como tem essa absorção, a gente prefere o protetor físico para a gestante, porque ele reflete, não tem essa questão de absorção. Então, o protetor seria um deles, e tem também a vitamina C. Em baixa concentração, a gente consegue usar da gestante, que tem ação antioxidante, que a gente falou antes. Além disso, tem o ácido azelaico, que também é permitido na gestação, que tem uma função de clareador. Então, a gestante também não precisa ficar sem o tratamento. Não precisa. Então, melasma tem que estar sendo tratado sempre. Sempre. E a gente sabe que a camada de ozônio, chegando sempre mais próximo, né, afeta cada dia as pessoas, enfim. O aparecimento do melasma, ele pode ser confundido com câncer de pele? Na verdade, os dois são desencadeados pelo mesmo mecanismo, que é a luz solar. E quanto maior o aumento da camada de ozônio, todos os dois são piorados. Mas são lesões diferentes, a gente não confunde tanto. Quando passa por um exame dermatológico, que a gente faz análise com dermatoscópio, e a gente não confunde. Mas os dois têm o mesmo fator de risco, que é a incidência da luz ultravioleta. E como que dá para identificar se é uma manchinha de melasma, assim, olhando em casa, por exemplo? A gente consegue falar, opa, isso daqui tá meio estranho. Sim, a grande maioria dos quadros de melasma são nítidos. A pessoa consegue identificar, mas tem que passar pela avaliação para fazer o diferencial de outras coisas que pode ficar semelhante. Como câncer de pele, né? Como câncer de pele, como aquele que a gente mostrou aqui atrás. Então, tem o câncer de pele que fica mais parecido com lentigo solar, que esse é mais fácil da gente confundir. E o que mais? Tem também, eu não sei se isso, às vezes eu já escutei pessoas falarem também assim, fui tomar sol, tudo tô descascando, tô trocando de pele. Isso é ruim, né, doutora? Isso é ruim, isso configura como queimadura solar e isso a gente avalia até quando foi na infância. Se você teve queimaduras solares na infância, você é mais predisposto a desenvolver câncer de pele. A gente também tem os ruivos, doutora, que eu até queria tirar. Isso é uma curiosidade até minha. A gente sabe que geralmente eles são bem, tem as sardinhas, Sim. né? Como que identifica o melasma ali? Porque às vezes são bastante, né? Às vezes a gente não consegue diferenciar, igual a atriz que a gente mostrou aqui, ela tem as duas coisas. E às vezes eles se camuflam e se confundem. Então, o tratamento tem que ser cuidadoso nesses casos, porque a sardinha ela é mais simples para a gente tratar e não tem tanto rebote. E se a gente trata o melasma ali junto, tem que ser muito mais cuidadoso. Às vezes a gente clareia a sardinha, mas piora o melasma. E o melasma ele pode ser ativo ou inativo? Explica isso pra gente. Na verdade, o melasma ele pode estar estável, sem estar progredindo, estabilizado, a gente consegue clarear e estabilizar dessa forma, ou ele pode estar progredindo, mesmo com os dos clareadores, está piorando com o tratamento. Então, seria mais essa classificação. Não existe assim, por exemplo, eu tenho, ele não aparece e só vai aparecer num determinado tempo da vida, não. Se eu tiver um melasma, eu vou ter ele sempre. O melasma, para a gente configurar como melasma, tem que ter a mancha acastanhada. Em dado momento, ele pode ficar bem clarinho, perceptível, mas qualquer exposição mais intensa, você está muito mais predisposta a voltar. Perfeito. E o uso de medicamentos, ele pode piorar esses casos de melasma? De repente, eu estou passando por um tratamento específico e aí essas manchas começam a ficar mais escuras. Sim, inclusive, por exemplo, o anticoncepcional. Ah, é? Então, a gente tem essa influência, sim, dos medicamentos. Medicamentos que estimulam parte hormonal, tudo isso pode desencadear um aumento das manchas. E aí, como que eu consigo, por exemplo, de repente faço uso de anticoncepcional, como é que eu faço para controlar isso, doutora? Então, a gente vai avaliar essa questão, às vezes usar um DIU ou algum outro método contraceptivo não hormonal, seria importante avaliar com o ginecologista. E, se não for possível, reforçar as outras medidas, que não é só a questão medicamentosa que a gente tem para evitar. Então, fotoproteção, os clareadores em casa, tudo isso a gente reforça.
mas não é por isso que também vai ficar sem um método contraceptivo. E a gente sabe também que hoje, pelas redes sociais, a gente vê as pessoas postarem muitos procedimentos em que estão fazendo, enfim. A gente sabe que tem clínicas de estéticas muito responsáveis também. E eu queria saber um pouquinho a opinião da senhora, para quem está com esse tipo de problema, qual que é a orientação que a senhora deixa para as pessoas? Então, sempre procurar um médico especialista para avaliar, diagnosticar a lesão e fazer um plano de tratamento. Isso é muito importante. Porque o melasma ele tem que ser tateado pelo profissional que está cuidando. Mesmo a gente cuidando com responsabilidade, muitas vezes pode piorar. Então, sempre estar bem acompanhado e conseguir esse contato com o profissional. Sempre tá junto com o seu médico, junto né? com o seu médico, tateando ali e buscando a melhor forma de tratamento para você. E o protetor solar sendo reaplicado, tudo isso, as orientações que a gente falou antes, está bem estabelecido e ser rigoroso com esse tratamento. E de quanto em quanto tempo a gente precisa passar por um especialista? De forma geral, pelo menos uma vez ao ano. Para o melasma, como tem essa oscilação inverno, verão, vale a pena passar de 4 em 4 meses. Mas à medida que a pessoa for percebendo um escurecimento das manchas, vale a pena retornar antes. E você falou até agora da época do ano, e aí até uma dúvida. Qual que é a melhor época para fazer esse tratamento? Porque a gente sabe que o verão, né, a gente tem muito sol, enfim, eu acho que o cuidado precisa ser redobrado, até porque às vezes eu acho que inclui os tratamentos que a senhora falou, de repente ácido, enfim. Qual que é o melhor período, melhor época do ano para fazer? Muitos pacientes têm essa dúvida e alguns pacientes até param o tratamento durante o verão, mas isso não é correto. O melasma tem que ser tratado o ano inteiro, só que cada época tem seu tratamento. Às vezes no verão a gente usa ácidos mais fraquinhos, que não são sensibilizados com a luz, e reforça bastante a proteção solar e medidas como boné, óculos, sombrinha, tudo isso a gente conversa com o paciente. Mas independente da época tem que ser tratado, senão a gente tem efeito de recorrência, um rebote, então sempre está fazendo o tratamento. E a senhora falou uma coisa que é verdade, às vezes o paciente para de fazer o tratamento, né? No caso, eu confesso que eu às vezes começo o tratamento, nos primeiros meses eu sigo tudo certinho. E aí você começa a relaxar. Sim. Nesses casos, como que a gente tem que fazer, doutora? Para de vez ou continua mesmo relaxado, enfim? Continua, ou se você está desestimulada com o seu tratamento, retorne em consulta e tenta alinhar alguma outra coisa que fique melhor, que potencialize os resultados, que te estimule a fazer o tratamento certinho. Mas é fundamental o paciente também seguir o tratamento, senão sempre vai voltar ali no dermatologista desencorajado e às vezes ele não está conseguindo fazer certinho em casa. Então é muito importante. E muitas vezes o paciente com melasma ele fica desestimulado, porque em alguns casos a gente não consegue um clareamento tão importante, mas só de estabilizar a mancha isso já faz parte do tratamento, porque ele tem uma tendência a progredir. Com certeza. Doutora, eu queria agradecer a sua participação aqui no programa. Eu que agradeço. E queria só que a gente repetisse então. Os cuidados são protetor solar, quase que 24 horas por dia. E o que mais, doutora? Protetor solar e o restante do tratamento você vai alinhar com o dermatologista, porque são medicamentos que têm que ser tateados mesmo. Que são os clareadores, tem o microagulhamento, tem laser, então isso tudo vai ser alinhado com o dermatologista. Mas de prontidão, que você já consegue fazer em casa, é o protetor. Mas até mesmo o protetor tem que ser orientado pelo dermatologista. Até pelo tipo de pele também, Pelo tipo de pele. Então a gente tem vários tipos de veículo do protetor. Peles mais oleosas e acneicas não devem usar cremes mais espessos. Tudo isso tem que ser feito em acordo com o dermatologista. Avaliado tudo certinho. Sim, né? E tem o protetor físico, químico, com cor, sem cor, tem essa diferenciação que tem que ser alinhada. Então, às vezes, você gasta uma coisa e quando você vai no dermato não era bem aquilo que era para estar sendo usado. Perfeito. Então, muito obrigada. Agradeço Eu aqui a doutora agradeço. Flávia Rodrigues Dias, dermatologista. Exato. Obrigada, Obrigada viu? a você, Roberta. O programa em discussão de hoje fica por aqui. E se você quiser rever esse e outros programas da Rede Alesp, é só acessar as nossas redes sociais. Um forte abraço para você e até o próximo encontro. Tchau, tchau.
próxima.